Pereira foi, meu caro Gão, o jogador mais caçado do Cruzeiro. Joga. Tá aí na manchete do noataque.com.br. Foi Matheus Pereira, o jogador do Cruzeiro que mais faltas sofreu no Brasileirão. Ô, Léo, como é um jogador que era uma das peças, a peça fundamental do setor de criação do Cruzeiro, porque a gente tem o Christian, que trabalhava também nesse setor, o Wanderson, que ajudou bastante, depois chegou o Arroio, a gente também tem o Lucas Silva, que faz mais essa parte de transição assim, mas nessa composição do meio campo, de um modo geral, não posso esquecer também do Romero, né? E no momento que esteve em campo, o Wanderson também foi muito importante. Mas o Matheus Pereira, por ser a peça-chave dessa bola, passando e chegando no pé do atacante, então os times dobravam muito a marcação sobre ele, faziam aquelas trocas de falta, hora um batia, outro batia, para poder evitar cartões amarelos também. E como ele foi um dos melhores meias do campeonato, se não o melhor meia do campeonato brasileiro, eu acho que realmente tá aí a explicação de tanta porrada em cima do camisa 10 cruzeirense, né? E o Cruzeiro que tradicionalmente sempre teve grandes camisas 10. Então, o Matheus Pereira está ainda escrevendo a sua história ainda com o Cruzeiro, ainda tem páginas a serem escritas, espero que ainda ele consiga conquistar um grande título, mas... Cara, até hoje eu não entendi essa aí é uma covardia, isso aí chama-se covardia, porque o cara... Não é dividida de bomba, o lance estava parado já. Sabe o que é isso aí? O cara tomou tanto drible, o Matheus Pereira colocou ele tanto no bolso que no fim o cara apelou, velho. No fim o cara apelou. Ele foi lá e deu uma porrada no Matheus Pereira do nada, deu uma cotovelada assim, ó. E o mais interessante é que o VAR, nesse lance aí, já chamar o Leopoldo de Matheus Pereira. Ué. Nesse lance aí em que ele toma essa cotovelada, esse lance aí, ó, em que ele vai tomar a cotovelada com os dois braços do jogador do Corinthians, o VAR ainda olha e fala assim, não acho que foi contato para falta, ou para cartão ou para agressão. Tá no áudio do VAR. É surreal você ouvir uma coisa dessa. Eu ouvi de um amigo a expressão, né? Vergonha, né? Esse VAR brasileiro, né? É bem lance de Mortal Kombat quando termina a luta. Agora, interessante que foi o jogador mais caçado do Cruzeiro, tá aí a informação no bigode aí para você conferir, mas ele não ficou fora muito tempo por lesão, né, Hugão? Não. É um jogador que teve essa vantagem aí, né? Foi poupado uma partida ou outra ali, na Sul-Americana, também no Campeonato Mineiro. No Campeonato Brasileiro, quando se ausentou, foi mais por uma condição de cartões mesmo. Mas essa imagem me dá sabe, do nada, cara. É do nada. Ele tá indo ajeitar a bola, o cara chega e mete dois. O VAR falou que não teve intensidade aí? Foi, tem o áudio do VAR, gente. O áudio do VAR, ele vira e fala assim, não acho que esse toque foi um toque aí como considerado como agressão. Não teve uma intervenção pós, né, tudo isso, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é tão zeloso com as leis. Corinthians. Confia. Vai confiando que vai ter sim, Leopoldo Siqueira. Vai confiando que teve. Mas foi caçado sim, sofreu muita falta, isso aí é agressão. Isso aí é agressão. Mas falando de bola mesmo, foi um jogador realmente muito perseguido durante o campeonato aí. E é bom que se repita várias vezes essa imagem para mostrar que isso aí é uma covardia. Assim, a faltinha, ela é válida quando você enfrenta um jogador habilidoso. Você por puxa exemplo, a camisa, o Cruzeiro fez muita falta nos jogos. Eu até usei de exemplo o próprio Cruzeiro no meu pós-jogo do YouTube, porque o Galo do Cuca, você terminava o jogo com pouquíssimas faltas. Por exemplo, na Copa do Brasil, o Cruzeiro com o dobro de faltas. A faltinha que você mata um contra-ataque, você perdeu a bola no ataque, você faz uma faltinha, o que não vale é agressão. Mas a faltinha pra você parar um craque, ela vai acontecer. É do jogo, né? É do jogo. Bom, daqui a pouco tem mais Cruzeiro também para você conferir aqui no Alterosa Esporte. E eu quero saber, da Nandinho, que Alterosa ESP, e que a gente questiona o seguinte, o futuro do Gabigol no Cruzeiro é ficar em paz com o Tite. 34% consideram que é possível. Ficar sem clima com o Tite, 13% afirmam. Vai votando. Sair do clube, 53%. Vamos relembrar tretas daqui a pouquinho na reportagem especial de Isabel Guimarães, mas a gente tem os dois momentos em que ficou claro que o relacionamento profissional Tite-Gabigol é complicado. Joga. Mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, ele falou que não viria, não.
Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. Agora você sabe. Todo lugar que eu vou, todo mundo me para e faz a seguinte pergunta, Leopoldo Siqueira. Isso, vou deixar bem claro aqui para os agentes do Gabriel Barbosa, para o pai do Gabriel Barbosa, para o próprio Gabriel Barbosa, que são torcedores falando. Você não acha que ele perdeu aquele pênalti de propósito, porque com certeza já sabia que tinha uma conversa com o Tite antes? Eu não entro muito nessas teorias da conspiração, não. Eu acho que foi um pênalti batido de forma incompetente mesmo, sabe? O jeito que ele sempre bateu foi ali naquele canto ali, mas ele favoreceu muito o Rossi pela forma que bateu. Não pela intenção. Hugo Moura. Né? Favoreceu muito naquele ponto pela forma com que bateu. De uma maneira displicente, de uma maneira que eu considero ser irresponsável mesmo. Mas isso não mexendo na honra do jogador, certo? Agora, em relação ao Tite. Leopoldo Siqueira, quando o Tite vira para o Pedro Lourenço e fala assim... eu quero trabalhar com esse elenco, evidentemente que o Pedro ele já tinha planos de dispensar o Bolacier, de dispensar o Eduardo, de dispensar jogadores como o Gamarra, porque entende que tem que fortalecer o elenco. Sobre o Gabriel Barbosa, posso ser muito franco e honesto mesmo? Eu acho que tudo depende de uma conversa muito franca dentro dos bastidores e ali dentro entre os dois mesmo, entre treinador e jogador. Minha vontade como torcedor, Hugão, e aí o torcedor é o coração, passional falando, e não me peçam coerência por isso. Vai com Deus, Deus te abençoe, tudo certo, obrigado por esse ano ou não, e tudo bem. O Hugão comentarista, Tite, chama, bate um papo, tenta resolver essa parada aí, tenta achar um lugar dele aí no time aí, porque é um jogador, querendo ou não, gente, é um jogador que tem a sua qualidade, e pode resolver muitas partidas, por exemplo, inclusive. E quem sabe o jogo contra o Corinthians não foi apenas uma fatalidade e um hiato. Porque se for lembrar disso também, o Fael poderia estar aqui culpando o Hulk pelo pênalti perdido, por exemplo, na final contra o Lanús. E ele não fez, pelo contrário, respeitou a história do Hulk dentro do clube dele. E por que não o Gabriel Barbosa não pode, de repente, escrever uma história ainda no Cruzeiro? Verdade é, quando eu defendi, não tinha acontecido todas essas polêmicas e o pênalti perdido diante do Corinthians. Como torcedor cruzeirense, a minha grande vontade é que ele siga o seu caminho sem prejudicar o Cruzeiro financeiramente. Perfeito, então. Vimos aí o mercado atleticano, agora chegou a hora do mercado celeste. Joga aqui para o Gão comentar quem fica, é a pergunta, o Fagner. Parece que não, né, Gão? Não, porque tem uma condição do empréstimo ao Corinthians, né? E a gente tem o Cauã Moraes, que para mim é um jogador que pode ser melhor aproveitado. Quem sai? João Pedro, o atacante, estava emprestado ao Volta Redonda, ele acertou definitivamente com o Londrina. É um jogador que começou bem e teve alguns atos de indisciplina e por isso se queimou no Cruzeiro. Junto com o Fernando, na época, né? Que foi emprestado também nessa situação. Mas acho que realmente, no atual elenco do Cruzeiro, ele só caberia se tivesse tido aquela sequência importante. Eu acho que poderia ser um bom jogador, mas se tivesse continuado com a camisa do Cruzeiro, entendido o que é a camisa do Cruzeiro, o peso da camisa do Cruzeiro, mas acho que o Cruzeiro faz uma boa negociação dispensando o João Pedro nesse momento. Beleza, esse é então o mercado celeste. O América, com Isabel Guimarães, as tretas, Gabigol e Tite. Joga. Em 2022, Gabigol era um dos principais nomes do Flamengo, com 29 gols e 5 assistências. No mesmo ano, Tite era o técnico da seleção brasileira e não incluiu o nome de Gabriel Barbosa entre os convocados para a Copa do Mundo do Catar. Ainda em 2022, durante a comemoração da conquista da Copa Libertadores pelo Flamengo, a torcida ajudou na treta e Gabigol não fugiu dela. É verdade! O Gabigol não precisa de você! O Gabigol não precisa de você! Em 2023, Tite se tornou treinador do Flamengo e Gabigol só atuou 7 vezes, todas como reserva. Na temporada seguinte, foram 28 jogos, só 4 como titular. Na época, em algumas entrevistas, Gabigol chegou a expressar o desconforto, inclusive nas próprias palavras, com um treinador que não me respeitava como jogador.
Longe da possibilidade de voltar a trabalhar com Tite, Gabigol se soltou durante a apresentação no Cruzeiro. Ô Samuel, mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, não foi que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. Pênalti perdido, uma classificação perdida e um técnico novo. Tite chega ao Cruzeiro. Gabigol fica? Ah, isso aí já é um outro assunto, né? Isso nós vamos deixar para depois. Seria o fim da treta ou de uma jornada no clube? Isso não é arquivo, é futuro. E um futuro próximo a ser definido. Bom, verdade é que o Tite pediu para o Pedro Lourenço que ele quer trabalhar com o elenco do Cruzeiro presente. Já estava nos planos do Cruzeiro não ficar com o Bolassi, já estava nos planos do Cruzeiro não ficar com o Eduardo, já estava nos planos do Cruzeiro não ficar com o Gamarra. Provavelmente teremos outras dispensas, mas o Tite fez esse pedido. Hoje à noite, por exemplo, Gabriel Barbosa participa de um podcast, né? Vamos ver o que ele vai falar nesse podcast. Vamos ver o que ele vai falar nesse podcast e vamos ver qual é realmente as cenas dos próximos capítulos. Mas o pedido do Tite é que ele quer trabalhar com este elenco. E repito, a saída do Bolassi, do Gamarra e do Eduardo já estavam planejadas, já era um planejamento da diretoria para isso. Vamos esperar então os nomes que o Tite vai vir como reforço, mas a verdade é que ele pediu para trabalhar com todos os jogadores que estavam agora em 2025. E é preciso deixar bem claro, né, Hugão, que não tem uma preguiça, né, um ranço do Tite em relação ao Gabigol. É uma questão técnica o que ele barrou no Flamengo, o que ele não convocou na seleção brasileira. Né? O Gabigol é que construiu alguns muros, né? Teve aquele episódio, inclusive, do doping, exame antidoping, que ele peitou a equipe, né, que foi fazer o exame. Ficou naquela do julgamento vem, julgamento vai e tal. O Tite, acabou que foi absolvido. Visitou o Gabigol. Foi. Acabou que ele foi absolvido também nessa situação. O Tite foi até criticado por mas ter a feito verdade, isso, né? Mas a verdade é a seguinte, quem vai resolver essa situação é Pedro Lourenço, Tite e Gabriel Barbosa. Não há como prever o futuro. Agora, hoje ele está marcado para um podcast. Então, se ele pensa em, de repente, aparar as arestas, toma muito cuidado com o que você vai falar nesse podcast, principalmente num podcast onde tem um tom de humor, muita gargalhada, muita risada, enfim. Pois é, tem aqui a participação no nosso chat do William Santos dizendo o seguinte: o Cássio falhou no gol, aquele gol do Corinthians, né? E não é sacrificado como o Gabigol, que falhou na cobrança do pênalti, na visão de muitos torcedores cruzeirenses, né? Que teria cobrado com o quê? Displicência, Hugo? Eu acho que foi um pênalti displicente mesmo, né? Na verdade, assim, é a forma que ele sempre bate naquele canto ali. Poderia ter mudado a batida, poderia ter colocado a bola um pouco mais no alto. Sabe quando você muda a dificuldade, você coloca mais dificuldade na sua batida? Porque alguns discordam, mas eu acho o Hugo Moura um bom goleiro. E um goleiro que já foi decisivo para o Corinthians também em decisão por pênalti, certo? Em relação ao comentário do Cássio, para mim, a falha está em você deixar a bola atravessar toda a área, ninguém cortar essa bola, e aí, meu amigo, sobra para o goleiro fazer o que ele pode fazer numa jogada muito rápida, num espaço de tempo muito curto, de um cabeceio para dentro da área. Então, crucificar o Cássio, que acabou pegando um pênalti também na decisão por pênalti, eu acho muito cruel. Mas bem, então vamos acompanhar essa